porque quando a gente pensa nos dilemas que uma pessoa LGBTT e negra carrega, você pensa diretamente nesse não lugar, porque quando você vai tentar trazer essa questão do racismo, por exemplo, dentro do movimento LGBTT, você encontra várias dificuldades, né? E aí quando você vai no movimento negro discutir sobre homofobia, por exemplo, acontece a mesma coisa. Quando você tem, por exemplo, a Globo colocando um casal de gays brancos na novela, a exposição ela é importante por ser provocante, né? Por provocar essa discussão na padaria, dentro de casa, no ponto de ônibus, mas ao mesmo tempo que você vai ter uma parcela X de pessoas LGBT sendo representadas, você vai ter uma parcela muito maior não sendo representada, né? Toda exposição, de certa forma, é boa, desde que essa pessoa ela não silencie as demais pessoas. Ela não pode falar da vivência dela pelas outras pessoas. Essas pessoas que geralmente estão na mídia são pessoas que têm um padrão mídia. Ninguém vem aqui na favela filmar nós. Ninguém vai procurar um homem trans gordo, um homem trans que é analfabeto, um homem trans que não tem um olho claro, que não é branco. Dificilmente você vai ver esse cara na mídia. O que minha letra tem de tão ruim que eu não possa cantar, mas por exemplo uma Vanessa Camargo pode cantar numa parada gay. Quem sabe se eu me montar, colocar uma perucona e falar que vou bater cabelo meia hora, eu tenho mais chance de cantar na parada gay do que eu ir lá e falar que eu luto pelo direito das mulheres negras, pelo fim do genocídio da população negra, ou pelo a favor do ventre livre de fato, que é uma música que realmente tem que ser cantada. A travesti negra, o preconceito é o dobro, triplo, né? Por quê? Principalmente se ela não tem recursos, se ela é pobre, mora na periferia. Então fica muito difícil, porque os outros olham assim e falam assim, nossa, já é preta, já travesti ainda pobre ainda. Coisa da questão de ser negro, eu venho trazendo isso pra mim há pouco tempo. Não tinha essa noção de que depois da transição eu passaria a ser um objeto de medo da sociedade, assim, porque eu ando na rua, as pessoas têm medo do que eu sou negro, eu posso estar de boné, por mais que eu esteja bem vestido. Primeiro eu me reconheço como homem, depois eu me reconheço como um homem negro, né? Demorei muito tempo para descobrir que eu era negra, aceitar que eu era negra e entender o que é ser negra, né, no nosso país. Mas a pessoa ela se diz negra, bate no peito que é negra, e aí vem uma pessoa negra e fala, não, você é branco porque essa cor de pele é clara. Alô? Porque tem uma coisa que é muito importante e interessante. Quando você pensa em pessoas caucasianas, você vai ter pessoas mais amareladas, mais rosadas, mais bronzeadas do sol. E, no entanto, essa branquitude ela nunca vai ser questionada, né? Ela nunca vai ser colocada em xeque. E aí quando você tem pessoas negras com a pele mais clara, isso é colocado em xeque, por quê? Porque ter as pessoas negras desarticuladas faz parte da estrutura racista que move todo o resto, né? Então quanto menos pessoas se reconhecer como negra, mais o processo de branqueamento da população que se deu lá na época da escravidão tá dando certo, né? Então as pessoas têm que começar a entender, às vezes, o que é ser negro no nosso país mesmo, o que é ser a nossa diáspora, o que é a nossa África, trazer a nossa vertente mãe África e descobrir os negros que existem no nosso país, que são de várias... Nosso país é miscigenado, então os nossos negros são miscigenados. Desde antes de Cristo o negro já sofre, entendeu? Então o negro ele está adquirindo respeito assim agora nesse século. É muito mágico quando você descobre, você sente, quando eu falei aquela vez, você começa a se ver como você é de verdade, não ter vergonha de nada de você, nenhum traço, nenhum adorno, nenhum cabelo, nem nada. Você se sente feliz com você, do jeito que você é. Você acordar de manhã, tomar um banho e sair e falar, eu sou feliz comigo, do jeito que eu sou, do jeito que eu vim ao mundo. Eu sou Luana Hansen, eu sou DJ, MC, produtora musical e
E sou lésbica de Pirituba. Meu nome é Rafaele Domingues, sou atriz, faz 6 anos. Estou estudando canto. Meu nome é Fernando, tenho 28 anos, sou homem trans, moro na zona sul de São Paulo, Jardim São Jorge. Meu nome é Ezio Rosa, eu moro no Cangaíba, na zona leste de São Paulo. Eu sou o criador e o escritor do Tumblr Bichanagu. We take the black star line, ride on home. We take the black star line, ride on home. We take that black star line, ride on home. We take that black star line, ride on home. Yo.